Irmãos, nesse domingo, primeiro domingo de abril, nós iniciaremos uma sequência, uma série de exposições na carta de Jacó. E eu peço que você abra junto comigo, ou na epístola de Iago, ou se você não achar, no livro de Jacobos. Bom, você estava falando, pastor, estava indo tudo muito bem até agora, mas esses livros não estão na Bíblia. Não, na verdade tem que ser a carta de Jacó. E, na verdade, a gente conhece mais como carta de Tiago. É interessante porque é um nome que nós nos acostumamos. Mas sabe que é um vício de linguagem. Eu achei isso super curioso. Porque a gente aprende na história da igreja que os apóstolos recebem um codinome, não? Ou talvez um prenome, como São ou Santo. E Sant Iago era o nome desse apóstolo. Só que ficamos com um T do final do santo e juntamos ao nome Iago, que é Jacó. Então, acostumamos-nos com o som de Tiago. Mas aqui é o livro de Jacó. Né? Mas nós acostumamos, né? Nós aprendemos. E não tem nenhum problema, tá? Chamar Tiago, não está errado. Mas eu quis fazer essa brincadeira para que nunca mais esqueçamos, né? Tinha Jacó no meio dos apóstolos, tinha, né? Mas Tiago. Que nós, aliás, temos 2 Tiagos entre os discípulos de Jesus. Nós vamos ler aqui, queridos, a primeira porção de hoje estará entre o versículo 1 e o versículo 11 desta carta então, de Tiago. E eu peço você que, com toda a reverência, mas também com o coração aberto à palavra do Senhor, escute atentamente, não somente os versículos que serão lidos, mas também a exposição, para dela retirar princípios, valores, verdades de Deus para a tua vida. Assim diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende motivo por toda a alegria, o passardes por provações, várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol levanta sobre o seu ardente calor, e a erva seca, a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante de nós está uma responsabilidade tão grande de falar e ouvir do Senhor. Por isso, Deus, nós, como foi orado, nós pedimos ao Senhor o auxílio que somente o Espírito Santo pode nos dar. Ilumina-nos, Senhor, tanto a mim que falarei, quanto a cada um dos meus irmãos que escutará, mas que também eu escute do Senhor, que sejamos pelo Senhor iluminados, alcançados por essa verdade. Prepara os nossos ouvidos, Senhor, prepara o nosso coração, para que ao ouvirmos do Senhor, possamos contemplar a virtude, a maravilhosa graça do Senhor revelada na Tua palavra. Por isso oramos em Cristo. Amém. Queridos, vamos ao primeiro versículo, e a primeira palavra do primeiro versículo, Tiago. Quem é esse Tiago que escreve esta carta? Na Bíblia nós temos pelo menos 4 Tiagos que aparecem. Primeiro, Tiago, irmão de João. Nós temos Tiago, filho de Alfeu. Nós temos Tiago, pai de Judas. Que a gente nem sabe se ele é crente de verdade, mas ele pelo menos era o pai de Judas, não o Iscariotes, né? Um outro Judas. E nós temos um outro Tiago. Dentre esses Tiagos, nós temos essas posições ou suposições de quem foi que escreveu. O primeiro Tiago, que era o irmão de João, nós descartamos, porque
ao lermos o livro de Atos, vemos que ele foi, como apóstolo, morto a fio da espada. Né? Acho que é Atos 12, mais ou menos ali, nós temos o relato exatamente do martírio desse apóstolo. Nós temos o Tiago, filho de Alfeu, que provavelmente, né, é o irmão de Mateus Levi, também filho de Alfeu, mas assim, a gente nunca encontra o relato dos dois juntos como irmãos. Mas tem esse Tiago e, infelizmente, não temos muitos dados sobre esse Tiago, filho de Alfeu. Nós não sabemos a extensão do seu ministério, pouca informação temos sobre ele, e muito menos ainda sobre o pai de Judas, que também é chamado Tiago. Mas há um Tiago que, na história da igreja, e em especial em Jerusalém, foi uma coluna, foi uma força muito importante na fé. E esse Tiago, ele é citado no texto de João 7, não pelo seu nome, mas ele era um dos irmãos do Senhor, um dos incrédulos, que mandou Jesus subir a Jerusalém para que fosse pego pelos judeus, talvez até assassinado. Era um dos irmãos do Senhor. E você já vai perguntar, pastor, então, Jesus tinha irmãos? Sim, e vários. Né? Tinha vários irmãos. Um deles era Tiago. E esse Tiago tem um apelido carinhoso. O apelido dele era Joelho de Camelo. Você imagina a cena, né? Você já vê um camelo, ele tem a perninha fininha, mas chega no joelho, ele tem uma protuberância ali. E esse apelido era tão somente porque, por tantas vezes e por tanto tempo de oração, os seus joelhos criaram calos. Tanto era a sua vida de devoção e oração pela igreja do Senhor. Esse era um apelido carinhoso, por incrível que pareça. Ao apóstolo, aliás, o próprio Paulo, ou o autor de Atos, chama-o de apóstolo, né? Mas pelo menos ao irmão do Senhor, Tiago, liderança judaica em Jerusalém. E nós vemos esse Tiago sendo citado durante o livro de Atos. Isso é uma coisa interessante, porque, diferente do apóstolo Paulo, nós temos algumas referências a mais. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve algumas cartas, ele dá outras informações sobre o seu apostolado. Quando a gente lê Tiago, ele só diz, Tiago, servo do Senhor, Deus, servo de Deus e servo de Jesus Cristo. Então, subentende-se que quem leu já sabia de quem se tratava. Não precisava de tantas informações, tantas explicações. É Tiago, nós sabemos quem e de quem se fala. Bom, tomado esse cuidado, essa precaução, nós temos o restante do versículo 1, que também vai nos dar um pouco de contexto, e em especial o quão cedo ou quão nova era essa carta quando foi escrita. Porque ele escreve a quem? As 12 tribos que se encontram na dispersão. E nós sabemos que a nossa fé, ela é uma fé que tem a base judaica. A fé vem dos judeus, vem pelos judeus, vem pela a verdade de Deus que foi revelada desde Abraão, pai da fé, e percorre toda a história até chegar a Jesus Cristo, onde é amplamente explicada. Mas a salvação, a verdade de Deus, a revelação de Deus vem desde esse tempo, desde o Antigo Testamento. E nós sabemos da história do povo de Israel que o povo de Deus era dividido em 12 tribos. E aí você pergunta, então no Evangelho, quais são as 12 tribos? Aqui é uma linguagem figurada para representar todo o povo de Deus. Em especial, o povo de Deus que estava disperso, estava espalhado por essa terra. Aqui eu acho que já começa uma mensagem interessante. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai comentar dizendo que, olha que interessante, que já começa a dispersão. No começo no primeiro versículo, né, no primeiro capítulo, primeiro versículo, uma coisa interessante, o povo de Deus não é... Eu usaria a palavra privado, mas eu acho que não é a melhor palavra, mas ele não é limitado. Ele não deixa de ser alcançado por problemas. O próprio povo de Deus encontrava-se disperso. Nós vemos na história que o povo judeu ele é, por várias ocasiões diferentes, distintas, atacado, perseguido e disperso. Nós sabemos que uma das últimas grandes dispersões foi especialmente anos 70, depois de Cristo, onde existe a destruição de Jerusalém, né, por Roma. E há um grande espalhamento, né, um espalhar dos judeus, mas em especial da própria igreja. Enfim, nós temos pelo menos onde situar essa carta. É no começo da igreja ainda. Nós encontramos aqui uma linguagem ainda bem judaica, diferente de Paulo, que tem uma linguagem muito mais gentílica. Vemos, então, discernimos quem é esse Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa meditação, a nossa exposição hoje estará entre os versículos 2 e o versículo 11,
E o primeiro ponto era falando sobre sabedoria. E uma sabedoria especial. Uma sabedoria que está no meio das provações. Leia comigo novamente o texto do versículo 2 em diante. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu não sei os irmãos, mas eu lembro que ao ler esse texto, em alguns momentos atrás da minha vida, eu tinha alguns problemas de consciência. Porque não me parecia ser coerente afirmar toda a alegria com várias provações. Eu sei que como cristãos nós somos chamados sempre a uma compreensão de dependência, de alegria no Senhor. Nós temos esse versículo em nossa igreja há tantos anos, tinha uma plaquinha na frente, a gente acabou sendo tirado para colocar outras coisas ali, mas a alegria do Senhor é a nossa força, e sempre foi, e sempre será. Mas há momentos que a gente lê esse texto, como assim? Como é que é possível ter um motivo? Veja, porque não é só o exercitar da alegria, é ter motivo de toda a alegria passar por várias provações. E eu imagino vocês, eu vou imaginar uma cena assim, nunca passei por essa situação, mas eu vou ilustrar. Estou eu saindo da minha casa, indo ao mercado, perto da minha casa, e por algum motivo saí com minha carteira, porque vou comprar alguma coisa, e saí com meu celular, porque caso alguém me ligue, Patrícia pode me ligar pedindo alguma coisa, ou eu ligar, né? Normalmente é assim, né? Os homens é que ligam para as esposas. Escuta, tem que levar mais alguma coisa, né? Porque a gente normalmente esquece. Eu posso lembrar ou esquecer de alguma coisa e ligar do mercado para comprar. Só que no meio do caminho, eu sou encontrado gentilmente por um meliante, que de forma não tão cordial, me pede a carteira, o dinheiro e o celular. Né? E briga comigo porque eu ainda tinha todos os meus R$10 na carteira e não é suficiente para aquilo que ele esperava ser um assalto. E eu olho para aquela situação e tenho motivo de toda alegria. Eu vou olhar para Deus e dizer: Deus, muito obrigado por esse assaltante nessa tarde de hoje, que levou o meu celular, que eu acabei de pagar a primeira prestação. Obrigado, Senhor, porque os próximos 11 meses, quando eu pagar a fatura, eu vou lembrar deste assalto. E com alegria vou pagar essa parcela de um celular que não vou usar, que nunca mais vou ver. Olha, uma oração dessa me parece meio fora de contexto de realidade. Dificilmente qualquer um de nós oraríamos assim. Mas poderia ser a impressão que teríamos ao ler esse texto sobre ter motivo de toda alegria ao passar por provações. Nós precisamos entender o que são, de fato, provações, para que a nossa fé não seja deslocada da própria realidade. A fé cristã nunca será, nunca foi, não é um salto no escuro. Não é um descolar da compreensão de vida. Nunca foi, nunca será e não é um salto no escuro. A fé cristã, ela é compreensível. Ela é significativa. Ela é real. Nós nunca podemos esquecer disso. Quando nós lemos provações, nós devemos fazer distinção entre provação e tentação. Provavelmente, provação é algo similar ao que nós vivemos hoje, com alguns irmãos que estão sentindo algumas gotas geladas na cabeça. Isso pode ser uma provação. Em que sentido? No sentido de que Deus pode estar te provando, porque a prova que vem de Deus nos encaminha à aprovação. Deus, e guarde isso no seu coração, Deus nos coloca em situações difíceis. É mentira quando alguém nos ensina que a nossa vida com o Senhor é sem problemas, sem dificuldades, sem questionamentos, sem dúvidas. É mentira. Nós enfrentamos provações e saiba, é o próprio Senhor, muitas vezes, quem nos dá. O irmão está sendo provado aqui agora, né? Vamos orar por ele para que Deus o livre, né, de todo o mal. Brincadeira, querido, mas mais uma goteira. A provação nos encaminha à aprovação. Deus muitas vezes nos prova para que sejamos aprovados, para que sejamos trabalhados, para que sejamos aperfeiçoados.
Deus põe situações em nossas vidas para que o nosso caráter seja moldado, seja lapidado, seja construído, seja solidificado ao caráter de Cristo. E a prova, quando vem nesses termos. Vem Deus querendo nos preparar, nos capacitar. Mas nós somos tentados também. E a tentação não é só de Satanás. Ele é o tentador. Mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça. A cobiça dos nossos olhos, né? A cobiça do nosso próprio coração, as concupiscências da carne são nossas. Nós somos tentados por nós mesmos. E também somos tentados pelo mundo. Somos tentados pelas sugestões, às vezes muito coloridas, muito bem elaboradas do mundo. Mas quando é a tentação, não tem perspectiva de crescimento. A tentação, quando é dificuldade, ela vem para nos derrubar. E há tentações e tentações, provações e provações. Algumas provações são como essa, às vezes um pingo de água, nós nos sentimos desconfortáveis, não é tão legal assim, mas levamos tranquilamente, né, Enzo? Mas há algumas provações que são muito difíceis. Há provações que nós olhamos e não conseguimos, às vezes, até ver solução. Nós sabendo que o Senhor nos provê escape, né? Nós não conseguimos ver rota de saída. Há provações que são profundamente difíceis. Quando mexe com família, quando mexe com a nossa saúde, quando mexe com as coisas centrais do nosso coração, é bem difícil. Então, o que é que Tiago quis dizer quando ele fala, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, várias provações. É o que ele explica. Sabendo que a provação da vossa fé, versículo 3, uma vez confirmada, produz perseverança. Acho que é uma palavra importante aqui, uma vez confirmada, nos leva a uma reflexão importante. É possível que nós passemos tempos, muito tempo, em uma mesma provação, sem sermos aprovados. É possível que nós estejamos no mesmo ciclo de pecado e não saímos da hora do pecado para o arrependimento, conversão e mudança de vida. Às vezes nós temos as nossas vidas travadas, bloqueadas, não em caminho, não segue à frente, porque nós ainda não fomos aprovados em alguma circunstância, em alguma situação, em algum pecado em nossas vidas. E eu digo isso de forma bem preocupada, mas também de uma forma bem intencional. Porque às vezes nós achamos que as provações elas são não somente momentâneas, mas elas são tão diversas que todo dia é uma provação diferente. E às vezes não. Às vezes nós vamos passar boa parte das nossas vidas colhendo os mesmos frutos, porque os nossos pecados são os mesmos, porque nós não fomos aprovados naquilo que Deus tem nos provado. Mas uma vez confirmado a aprovação, ela produz perseverança. Alguns irmãos vão entender isso que eu vou falar, talvez todos os irmãos vão entender, mas como é sublime, como é interessante, importante, quando nós percebemos que vencemos algumas coisas diante de Deus e com o Senhor. Como é importante para nós visualizarmos que não somos mais escravos do pecado. Como é importante e valioso para nós percebermos que nós antigamente vivíamos uma vida fora de Deus, distante do Senhor, e hoje nós temos uma perspectiva, um relacionamento, uma atuação totalmente distinta, porque algo foi transformado, algo foi modificado em nossa existência, em nossas vidas, em nosso coração. Mas como é trucidante quando nós não conseguimos ver isso. Como é profundamente desgastante nos reconhecermos em situações que passam tempos, meses, anos e permanece a mesma coisa, porque nós, ao não sermos aprovados, permanecemos na mesma aprovação. Mas Deus, quando nos prova, a intenção dele é nos aprovar. Quando as situações difíceis que o Senhor coloca em nossas vidas aparecem, é porque além de Ele saber da nossa capacidade de confiarmos e voltarmos a Ele com confiança, é que nós podemos nele vencer essa provação,
Deus nunca nos colocará num desafio que nós não consigamos superar. Deus nunca será conosco injusto. Deus nunca nos colocará uma dificuldade que nós não consigamos responder através de Cristo. E às vezes nós temos a impressão, e pode subir ao nosso coração pensamentos, é grande demais, Senhor, é difícil demais, eu não aguento. Essas são as horas onde somos provados, para que sejamos aprovados. Sempre aprovados pelo Senhor. Nunca será grande demais. Eu vejo isso às vezes em umas igrejas que eu acho que levam um pouco a sério a questão do evangelho, mas são igrejas verdadeiras. Ou às vezes um pouco mais de estudo bíblico é necessário. Mas eles falam assim, não fale para Deus, não fale para Deus o tamanho do seu problema, mas fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Eu acho que isso é muito verdadeiro. Nós nos esquecemos do tamanho do Senhor. Nós esquecemos a quem servimos. Nós nos esquecemos quem é Deus. Devemos nos lembrar. Devemos sempre nos lembrar. Versículo 4 vai dizer, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui eu acho que cabe uma fala muito importante, que nenhuma ação de Deus, nenhuma provação de Deus vem sem propósito. Eu acho muito sadia a posição de vida quando, diante das dificuldades, nós olhamos e dizemos assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Senhor, o que o Senhor quer me mostrar nesse momento? Senhor, o que o Senhor quer trabalhar na minha vida? No que estou imperfeito? No que preciso ser aperfeiçoado? As provações que Deus nos colocará, e Ele vai colocar, não se assuste, é para que nós tenhamos total alegria, porque é nessas provações que nós somos ensinados. Nós podemos aprender de muitas formas. Alguma das formas é pela observação. Como é bom nós aprendermos olhando a vida dos outros, os bons exemplos. Aprendemos olhando os erros dos outros. Mas é muito bom também. Às vezes se torna necessário que nós aprendamos com os nossos próprios erros, com as nossas dificuldades, com as nossas incapacidades, para que sejamos ensinados pelo Senhor. Se o Senhor nos prova, é porque Ele quer nos aperfeiçoar. Então, quando nós olhamos para esse versículo 2, o motivo de toda alegria não é uma incoerência da vida cristã. É possível que nós, muitas vezes, estejamos vivendo em profunda amargura de coração a nossa fé. Porque ao olharmos para a aprovação, não vemos a aprovação de Deus com propósito. Nós vemos a aprovação de Deus como um problema, como uma dificuldade que não vai ser superada, como um problema sem solução. Nós podemos muitas vezes estar amargurados em nossas vidas, porque a aprovação não é vista por nós como uma aprovação, como uma oportunidade do Senhor, mas como um problema que Deus tem que resolver de um jeito ou de outro. Mas é verdade, e é muito verdade, que nós, quando nos colocamos de forma coerente diante da provação, a graça de Deus sempre será suficiente. Guarde essa verdade no seu coração. A graça de Deus sempre será suficiente. Nunca faltará de Deus amparo, força, alívio, direção. Nunca faltará de Deus no meio da provação. Aqui é que faz sentido. A nossa alegria no meio da provação não é uma coisa que vem de nós, mas é uma coisa que Deus nos dá. E só Deus pode nos dar. É uma sabedoria vivencial. É saber e aprender a viver. Nós aprendemos a viver tendo como motivo de toda alegria o passar pelos desafios que o Senhor Deus nos dará. Essa é a sabedoria nas provações. Na sequência, nós temos o versículo 5 a 8, que vai dizer, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se-lhe-á
concedida. Peça, porém, com fé, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Nesse segundo momento, queridos, havemos de olhar, perceber uma outra perspectiva de sabedoria. Uma sabedoria que vem da fé. E uma sabedoria que nós podemos pedir. Então, jovens, adolescentes, vocês, se vocês são adolescentes comuns e normais, como todos nós fomos e somos, vai ter um momento que você vai dizer, eu não sei o que fazer. Não sei como fazer. Não sei o que fazer. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sempre por sabedoria. Mas também a cada um de nós. Nós precisamos sempre de sabedoria. Muitas vezes, para enfrentar as provações, não temos capacidade suficiente para, inclusive, entendermos as coisas. O que está acontecendo, qual é o propósito de Deus, o porquê disso está acontecendo na minha vida, na vida da minha família, ou na igreja, ou fora da igreja, ou em qualquer lugar que seja. Nós precisamos de sabedoria. Eu gosto de lembrar que esse tipo de oração, pedir ao Senhor por sabedoria, é um tipo de oração que é automática a resposta. Nós podemos pedir, e Ele dá liberalmente, generosamente. Sabe, voltando aos olhos do versículo 6, eu acho que esse com fé, ele é, claro, vai ser relevante, mas ele é de uma forma muito especial relevante aqui. Porque nós podemos pedir sabedoria sem fé. E a impressão que eu tenho é que nós normalmente fazemos isso. Pedimos sabedoria, mas não é com fé. Qual a diferença, então, de um pedido de sabedoria com fé, de um pedido de sabedoria sem fé? Mesmo feito dentro da igreja, né? Mesmo feito por pastor, né, pastor Verano, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos crentes, né, da igreja. Nós podemos pedir sabedoria a Deus sem fé? É claro que podemos. Não devemos, mas podemos. Temos essa capacidade. Como? Quando o nosso pedido não parte das verdades de Deus, mas parte daquilo que nós esperamos que aconteça. Sabe, é muito comum que nós, nos momentos de dificuldade, peçamos a Deus, Deus, me ajuda com essa situação, para eu resolver, para que eu possa dar um jeito, para que eu tenha uma solução, para que eu tenha o que falar, para que eu tenha o que direcionar. E sempre, normalmente, quando a gente coloca o a gente pode ter muitos problemas com as respostas. Às vezes as respostas de Deus nem tem a ver com a gente. Mas isso é tão difícil para nós. Que como é difícil. Viver a vida onde nós não somos o centro. Viver a vida onde nós não somos as pessoas mais importantes. Devemos saber quais são os nossos lugares. Mas o mais importante é Cristo em nós. E não nós em nós. E às vezes os nossos pedidos são de um clamor, um grito, um pedido de socorro. Mas tem que ser o socorro que eu espero. Tem que ser com a solução que eu acho que é a melhor. Tem que ser no tempo que eu acho que Deus deve fazer. Porque quem está sofrendo no final das contas sou eu mesmo. Então Deus, dá um jeito aí. Deus, resolve essa para a gente. Pedir com fé é uma condição de total dependência. Pedir com fé é o reconhecimento que, inclusive, que temos feito ou deixado de fazer não tem sido suficiente. Pedir com fé é o reconhecer que Deus é de fato Deus sobre nossas vidas. Em nada duvidando. E aí está, talvez mais claro o que eu quero dizer. O que nós podemos pedir? Ajuda aos outros em nada duvidando. Esse dia eu dei o exemplo de uma amiga nossa, a Patrícia vai saber quem é. Daquela pessoa que pede ajuda, pede informação, e quando a gente dá a informação, ela sai automaticamente vai perguntar a outra pessoa. Escuta, é isso mesmo? Eu fiquei sabendo que tal dia vai acontecer tal coisa, é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Aí vai para a terceira pessoa. Escuta, eu ouvi falar que vai ter uma programação. Está sabendo se é isso mesmo, esse horário? A pessoa pergunta, duvidando.
Né? Claro, eu sei que é um nível bem especial, nem sei se eu avalio isso como pecado, não é essa a questão. Mas o fato de se posicionar dessa forma. E às vezes nós oramos a Deus com esse jeito. Deus, eu creio tudo, o senhor sabe, sou presbiteriano, aristocrata, igreja séria, bíblica, né? O senhor sabe, não. Estou ali na igreja firme. Mas Deus, resolve do jeito mais fácil, né? Sabe? Que seja um custo-benefício positivo. Que seja o melhor para todos. E se a vontade de Deus é que não seja o melhor para todos? O pastor Augusto Nicodemos tem uma pregação bem interessante. E se Deus for contra nós? E às vezes Deus é. Aliás, contra toda altivez, Deus se levanta contra. A nossa oração deve ser de profunda dependência. Sabendo que nós mesmos é que somos muitas vezes os autores da nossa grande dificuldade de sabedoria. Porque não somos humildes para sermos ensinados pelo Senhor. Mas devemos pedir com fé. Não devemos ser inconstantes. Não devemos ser como essa onda do mar que vai e volta. Sabe um dos parâmetros para sabermos se estamos vivendo com ou na ausência de sabedoria? O nível de constância. Eu não estou dizendo que o cristão ele é tão constante como uma pedra que não sai do lugar. Não, nós somos falíveis. Nós vivemos uma condição incompleta hoje. Um dia seremos. E teremos uma fé inabalável, constante, para todo sempre. Mas hoje, na presença do pecado, não conseguimos fazer isso de forma perfeita. E nem constante toda hora. Mas uma das grandes marcas da vida cristã, de que estamos vivendo realmente confiando no Senhor, é o quanto constantes nós somos. E aí, se a inconstância é um valor ou uma constância em nossas vidas, devemos nos preocupar. Um dia estou crente demais, no outro dia não quero saber de igreja. Um dia estou firme no Senhor, firme nas promessas, outro dia eu nem quero saber mais quem Deus é. Um dia eu estou firme para trabalhar, no outro dia eu não quero saber nem de igreja. Essa inconstância deve gerar em nós uma preocupação. A preocupação da falta de sabedoria. Mas há uma solução. Peça a Deus com fé. Ele dá generosamente a quem de verdade lhe pedir sabedoria. No versículo 9, terminando a nossa mensagem, nós vemos até o versículo 11 mais uma outra porção de sabedoria. Primeiro nós vimos sabedoria nas provações. Agora uma sabedoria que vem da fé, da confiança, da dependência de Deus. E agora vemos uma sabedoria, talvez um tom mais relacional. O irmão, porém, versículo 9, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta do seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também murchará o rico em seus caminhos. Aqui, e é importante vermos que esse texto está vinculado, porque parece que ele está meio saltado, né, meio fora, talvez, do contexto. Não está. Ele começa, o irmão, porém. Então, ele está confrontando uma realidade, ou combinando com aquilo que ele acabou de falar. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Sabe, uma das maiores faltas, ou falta de sabedoria das nossas vidas? É não compreender o que é a dignidade. Aliás, é um tema tão alto, né? A dignidade da pessoa humana, os juristas, os irmãos que trabalham com lei, é um negócio que é tão forte hoje, tem que ser evocado de uma forma muito grande, né? Uma forma muito... está sendo bem explorado. Até por conceitos que a gente meio que tem dificuldades. E alguns vão olhar para nós, os cristãos, e vão dizer, os cristãos são aqueles que não levam de forma coerente o valor da pessoa humana, da dignidade humana. E, na verdade, isso, para quem estudou, para quem vê um pouco de teologia, ou até um pouco de direito, vai saber que dentro da cultura judaico-cristã foi montado aquilo que de verdade é o valor da dignidade humana. Isso foi promovido por uma compreensão de fé e não de vivência. A compreensão daquilo que é justo e digno não foi dado pelo homem, foi dado por Deus, porque fomos feitos segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Às vezes as pessoas olham para os cristãos, às vezes com um pouco até de razão, por alguns cristãos que não sabem distinguir os princípios importantes. Mas aquele que afirma que os cristãos não sabem entender a dignidade da pessoa humana, me permitam a expressão,
como aquelas pessoas que cospem no prato que comeram, porque só conseguem entender esses conceitos porque foram promovidos, inclusive, por outras pessoas. Foi lá pela própria fé. Uma das grandes dificuldades da vida cristã, da vida humana de uma forma geral, é compreender o que é de fato digno. O que é a dignidade. E nós temos a tendência a olharmos para a dignidade como se fosse uma coisa acoplada. Eu sou um indivíduo e posso não ter dignidade. E como tenho dignidade? Tendo coisas. O consumismo nos faz pensar assim. Então, para ser digno, ser reconhecido como uma pessoa normal como qualquer outra, tendo os mesmos direitos como qualquer outra, eu tenho que ter um celular, não que foi roubado, né, mas um celular que eu tenha no bolso, que seja, todo mundo veja, que celular bom. Estou pagando em 24 vezes, mas é aquele celular tão imponente, impressionante. As pessoas vão olhar, poxa, ele não é qualquer um. Ele tem um celular muito bom. Talvez a dignidade que nós venhamos a aprender como sendo dignidade seja o tipo de emprego que a gente tem. Em especial, se é um emprego que tem um grande salário ou se é um emprego ou uma atividade que tem um baixo salário. Quanto maior o salário, maior é a dignidade. Isso é uma coisa humana. Assim pensam, né? Não estou ensinando isso. Assim pensam. E não é difícil nós olharmos pessoas, às vezes, que têm muito dinheiro, muita importância, muito grau de influência, sendo visto sempre com um olhar deslocado. E, às vezes, eu vou usar uma palavra genuinamente brasileira, né, nesse sentido, o Zé da Silva, uma pessoa comum, uma pessoa trabalhadora que, às vezes, não tem lá muitas aptidões, não tem lá muitas coisas a oferecer, não tem um carro, não tem um celular, não tem uma casa, não mora no aristocrata, e nada contra quem mora no aristocrata, temos muitos irmãos que moram aqui. Mas entender que a falta desses recursos ou dessas coisas retiram a dignidade. Não. Nós somos dignos como seres humanos, porque somos a coroa da criação. Nós somos dignos porque carregamos mesmo o mais depravado pecador. Isso é uma verdade que nós nunca podemos esquecer do nosso coração. O mais distante homem do Senhor, da graça de Deus, ele ainda carrega em si, às vezes com muita dificuldade para nós enxergarmos, mas ele carrega em si os traços da imagem e semelhança de Deus. Deformado pelo pecado? Sim. Sujo pela lama do pecado? Sim. Mas ele continua sendo imagem e semelhança de Deus. Quanto mais nós, que agora fomos restaurados, nós lemos o texto, fomos reconciliados, nascemos de novo, fomos justificados e temos paz com Deus, quanto mais nós hoje, que entendemos em Cristo o nosso real significado, a nossa real dignidade. Nós podemos ser enganados pelo que os olhos podem ver e que o coração não pode sentir. Mas nós, como cristãos, somos chamados primeiro a compreender pelo coração e não pela fé dos olhos, mas pela própria fé de verdade. Aquilo que não se vê é a realidade daquilo que cremos. Então, eu creio que essa sabedoria é algo que deve ser também lembrada em nossas vidas. Nós sabemos que no começo da igreja cristã, aqui, como na fala de Tiago, não foi sem propósito que ele escreveu isso. Nós vamos ver que em outros momentos nessa carta ele vai evocar essa mesma lição, essa mesma colocação, a preocupação daqueles que, por serem ricos, achavam ser mais dignos, ou serem mais dignos do que aqueles que não eram ricos. No reino de Deus não há rico, não há pobre, não há livre, não há liberto, não há judeu, não há cita, não há pagão, não há gentil. Todos nós somos um em Cristo. Isso é uma sabedoria espiritual, relacional. Portanto, queridos, eu creio que nesse primeiro texto aqui, nessa primeira parte do Evangelho, da carta de Iago, da carta de Tiago, nós aprendemos um princípio importante para as nossas vidas. Sabedoria. E nós precisamos de sabedoria. Uma sabedoria para vivermos as nossas vidas apesar das dificuldades, provações e tentações. Sabedoria para sabermos orar e pedir ao Senhor, inclusive sabedoria, por meio da fé. Uma sabedoria que vem da fé.
E uma sabedoria também que vem da humildade, que reconhece a pessoa, o nosso próximo, como próximo, independente do que tenha ou do que deixe de ter. Assim Cristo nos olhou, não tendo nós nada a lhe oferecer. Nós não sendo justos para que ele morresse em nosso lugar, mas sendo nós injustos. Deus provou o seu amor, matando o seu filho, entregando o seu filho, crucificando o seu filho em nosso lugar. Que Deus nos ajude a sermos sábios, a vivermos a sabedoria que está em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos dobramos diante da tua palavra bendita, que tem tantos aspectos práticos, são tantas coisas que passam em nossa mente. Mas uma coisa nós queremos pedir ao Senhor: dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos capacidade de olharmos para o Senhor, crermos no Senhor, não sendo inconstantes, mas constantes, e sermos generosamente abençoados com sabedoria. Abençoando o Senhor como igreja, primeiramente a liderança desta igreja. Senhor, quanto nos falta sabedoria, mas muito mais o Senhor pode nos suprir em Cristo Jesus. Então dá-nos graça, Senhor. A cada irmão que está aqui, a cada pai de família, a cada mãe que está aqui, Senhor, dá-lhe sabedoria para os seus desafios em suas famílias, em suas casas, nos seus casamentos, Senhor. Dá-lhes graça, Pai, para que possam viver uma vida com sabedoria. Dá graça também, Senhor, a cada jovem, a cada criança, a cada adolescente, que nesse momento, Senhor, precisa do Senhor, de orientação, discernimento para a sua vida. O Senhor dá com tanta generosidade, que eles possam aproveitar dessa bênção, conquistada pelo Senhor na cruz para nós. Oramos, Senhor, para que sejamos encontrados neste mundo, não como nécios, mas como sábios, sabendo como viver esta vida, de acordo com a vontade, com a tua vontade. Nós oramos, Deus, gratos, porque é uma oração que sabemos que o Senhor certamente responderá. Fazemos essa oração com fé, sabendo que é o Senhor quem supre, inclusive, quando a fé nos falta. Oramos em Cristo Jesus. Amém.